seja bem-vindo a mais um Cactus Cast e hoje a gente vai conversar sobre a trajetória das mulheres no cooperativismo, com convidadas, como sempre, muito especiais, com muita bagagem para decorrer sobre esse tema. Então sejam muito bem-vindas convidadas, né? A doutora Kaline Zene, que é doutora em Estudos Estratégicos Internacionais, e também temos a honra de acolher hoje, né, a Marinês Ufo Rocha, que está aqui conosco. Ela que é diretora administrativa da Aurora e vai contar um pouquinho para a gente dessa trajetória. A gente tem muita conversa para trazer para a mesa, mulherada poderosa aqui, né, cheia de conhecimento, para trazer então o cooperativismo sob o ponto de vista das mulheres. Isso que é interessante. E para a gente começar essa conversa, além de acolher as duas, eu quero pedir que a Maria, então, fique à vontade para nos contar um pouquinho da importância do cooperativismo, porque, para além das mulheres, ele é um sistema organizado e gigante na sua representatividade e na sua importância, não só na região, mas para todo mundo, né? Verdade. Vamos pensar, o que seria de Chapecó sem o cooperativismo? Sem uma Cooper Aurora, sem uma Cooper Alfa? O que seria da nossa região sem o sistema cooperativo? E o cooperativismo, ele tem no seu DNA justamente a cooperação, onde nós buscamos valorizar todos os elos da cadeia. Um cooperativismo forte é o associativismo em que todos os elos são fortes. Então, esse é o principal aspecto do cooperativismo, em que ele potencializa e busca o desenvolvimento de todos os elos da cadeia. O cooperativismo, ele tem o dom de conseguir gerar a renda e distribuir a renda. Todos ganham. Ganha o cooperado, ganha a cooperativa singular, ganha a cooperativa central, ganha o colaborador. E esse, de fato, é o DNA do cooperativismo, potencializar esse desenvolvimento. E a gente está hoje aqui no Cactus Cast, que também é uma ação cooperativista. Por que não? Porque é uma ação de rede. Se nós não estivéssemos aqui cooperando em conjunto, essa ação também não seria possível. É mais ou menos por aí? Perfeito, por aí. A cooperação, a preocupação com a comunidade. Então, o sistema cooperativo, ele está sempre muito atento às necessidades da comunidade. Esse é o 7º princípio do cooperativismo, se preocupar com as comunidades onde estamos inseridos. E nós, como eu falando aqui em nome da empresa que eu estou hoje, da Aurora Coop, nós temos o grande desafio de acolher do pequeno produtor ao grande produtor. Se nós olharmos, por vezes, uma cooperativa voltada às pessoas, feita por pessoas. Enquanto quando nós olhamos uma outra empresa, uma SA, uma limitada, ela está muito focada em resultado, que não é o nosso caso. Nós também precisamos de resultado, porque ninguém faz absolutamente nada sem resultado, mas o nosso principal objetivo não é o resultado. O nosso principal objetivo é o desenvolvimento da rede associativa que faz parte desse complexo chamado Sistema Aurora. Kaline, conta para nós por que do convite desta mulher especial hoje. Primeiramente, que eu estou muito emocionada em, primeiro, ter recebido o ok, né? Gostaria muito de participar, fomos aceitos enquanto essa plataforma de falar muito que é por laços de colaboração que se constrói uma sociedade de fato mais potente, mais distributiva, onde as pessoas se fortalecem umas nas outras. Então, Mari, para mim é uma honra recebê-la aqui, dizer que a cada dia que eu trabalho em projetos voltados para o cooperativismo, em especial na área internacional, eu aprendo muito com vocês, e tudo que você traz aqui é o que foi um link que, de fato, o meu coração se conectou com o cooperativismo. Porque, internacionalista que sou, a cooperação é um elemento que eu pauto todos os meus projetos.
porque eu não entendo uma comunidade internacional, uma comunidade regional, sem ter esse ponto, esse pilar que é a intercolaboração, a cooperação. E no ponto que a Mari traz sobre não buscar o resultado, mas resultamos nessa performance do que é o sistema cooperativismo de uma região, não se vê sem cooperativismo, que tudo se estrutura enquanto ecossistema, né, de quem está envolvido diretamente e indiretamente. Então, eu acredito que o cooperativismo, por colocar a pessoa na sua centralidade, traz todo esse processo que desencadeia no crescimento, no desenvolvimento, que vai resultar numa excelente distribuição de resultados financeiros para essa cadeia. Então, a mim, Kaline, como profissional, buscando sempre a colaboração, a intercooperação aí entre nações, entre empresas, entre sistemas produtivos, o cooperativismo está cada vez mais ocupando um espaço importante para o meu olhar, porque eu encontro esse grau refinado do que vocês se dedicam, do que vocês promovem, e mais ainda, transpassa gerações, né? O que muitas vezes lá no setor privado tem toda aquela preocupação na sucessão, não que para o cooperativismo não seja, é uma pauta extremamente relevante, mas é já de uma natureza, eu acho que traz um pertencimento muito maior do que simplesmente nós falarmos em herdeiros, né? Eu acho que o cooperativismo já traz no seu fazer e ser cooperativista elementos muito mais fortes, Mari. Então é extremamente dizer que eu estou muito honrada de tê-la aqui falando de uma temática, né? As vozes femininas desse cooperativismo, sabendo um pouco da tua jornada tão exitosa, dias complexos, dias de glória, e nessa trajetória toda aí a gente está aqui para te ouvir e temos certeza que vai ser muito, muito potente aí esse entrar na sua jornada. E é isso mesmo que a gente quer saber. Como é que começou essa história no cooperativismo? Então, essa história começa em 1990. Eu, recém-formada, curso de técnico em contabilidade, e eu queria uma vida diferente para mim. Eu queria trabalhar, eu queria ter independência financeira. Eu devo muito isso à minha mãe, porque o meu pai, na visão dele, mulher não tinha que estudar. Mulher tinha que arrumar um marido, Bom partido. para somar. Eu nunca vou esquecer dessa frase. Arrumar um marido para somar, nunca para dividir. Então, tem um contexto por trás dessa fala. E a minha mãe, na época, nós tínhamos um aviário. Meu pai é agricultor, então eu venho desse meio da agricultura, do pequeno produtor, e aí eu faço um link com quando nós pensaríamos que um pequeno produtor consegue colocar a sua produção lá no Japão, lá no Canadá, os mercados mais exigentes. E o pequeno produtor, através do sistema cooperativo, ele coloca a sua produção lá. E aí eu vindo deste universo agrícola, meu pai produtor, nós tínhamos um aviário e a minha mãe cuidava do aviário. A minha mãe cuidava do aviário, que era a renda de subsistência da família. Então o meu pai tinha outras atividades, mas o aviário era responsável pelo custo da família. E a minha mãe sempre separava uma parte do dinheiro do lote de Peru, porque a gente era integrado da BRF, na época Sadia, para pagar o meu estudo. Eu tive a graça de estudar no Colégio São Francisco, então eu fiz um segundo grau técnico bem qualificado. Trabalhei em 88 e 89 no SESEC, que era o Centro de Processamento de Dados do Banco do Brasil aqui em Chapecó. Trabalhava de manhã, estudava de noite. E
no São Francisco, eu tive a oportunidade de conhecer o seu Adori Bernard, que era o contador da Aurora na época, e ele acabou me oportunizando, então, um trabalho na Cooperativa Central Oeste Catarinense, na época era outra razão social. Em 1990, eu comecei minha jornada lá na Aurora, como auxiliar de contabilidade. Ainda na casa dos meus pais, e lá eu comecei a construir uma trajetória. O seu Adori foi uma pessoa muito importante na minha formação profissional, porque na época eu tinha o 2º grau, eu não tinha faculdade, e ele foi uma pessoa que me incentivou. Aonde você quer chegar? O que você deseja da sua vida? Profissionalmente, para onde você quer ir? E aí ele me incentivou, a Aurora me ajudou, porque daí a minha mãe então não precisou mais pagar o meu estudo, a Aurora me ajudou a pagar a faculdade. E aí eu comecei a minha jornada. De setor em setor. Só na contabilidade. Só? Quanto tempo ficou ali na Eu contabilidade? fiquei na contabilidade de 90 até 2021. Nossa. Porque em 1990 eu iniciei a jornada, depois 2006. Aí eu transitei por diversas áreas dentro da contabilidade. Em 2006 eu assumi a gerência de controladoria, que também estava na contabilidade. E 2021 que houve uma reestruturação organizacional e que aí foi criado algumas diretorias e eu fui agraciada aí com a diretoria administrativa, que hoje tem abaixo do seu guarda-chuva a área de controladoria também. Então eu continuo ligada intimamente com a controladoria. Onde eu estou hoje, a sala maior é a sala de controladoria e a minha sala está lá perto do meu pessoal. É uma trajetória de amor com a contabilidade. Então, para a contabilidade. E sabe que eu comecei a minha jornada como monitora de educação infantil. Comecei a fazer o primeiro ano do 2º grau que eu fiz foi o antigo magistério. Que era muito comum naquela época, quem gostava um pouquinho mais de estudar, ia para o magistério. Ia para o magistério. A minha família tem muitas professoras. Tenho muitas tias que são professoras. E na época a mulher ou ela era doar ou ela era professora. Ou fazer magistério. E eu fui para o magistério, cheguei lá e disse, gente, magistério tem que ter vocação. Muito amor. A Kaline, que já foi, que é do meio, sabe disso. Precisa ter vocação, especialmente em se falando de educação infantil, educação infantil. E aí eu cheguei à conclusão que isso não era para mim. E aí, contabilidade, por que contabilidade? Uma menina lá do interior, que eu tinha um tio que fazia o curso técnico em contabilidade no São Francisco. E eu olhava contabilidade, aquela palavra enorme, contabilidade. E aí, eu achei que, eu quero fazer contabilidade. E fui fazer contabilidade e me apaixonei pelo tema. E fui fazer faculdade, fiz ciências contábeis e fiz especialização também voltada para a área de controladoria e tenho uma afinidade muito grande com essa área desde que eu entrei nela. Marinêi, a gente observa que você é uma mulher que fez uma trajetória muito sólida intraempreendendo, mas com certeza junto contigo outras mulheres caminharam, né? E as mulheres vêm assumindo posições cada vez mais de destaque no cooperativismo. Como é que você vê essa trajetória? Como é que você vê as mulheres que estavam próximas a você? Como é que você vê as mulheres que estão entrando? Como é que está o papel da mulher hoje? Ele é mais fácil do que era lá em 90? Eu acho que ele é um pouco mais fácil, sim, hoje, porque as mulheres se permitiram, se prepararam e estão ocupando cada vez mais espaço. E a gente, com o passar do tempo, vai conquistando esse espaço, porque um dos grandes desafios é você conquistar a credibilidade.
A credibilidade, você imagina dentro de um sistema majoritariamente masculino, de repente começam a surgir mulheres e a gente precisa muito mais do que os homens mostrar que nós temos condições, que nós podemos fazer, que nós somos capazes de fazer, tanto quanto os homens. Então, acho que o maior desafio é conquistar esta credibilidade. E as mulheres precisam se preparar para assumir estes postos de trabalho, para ter essas oportunidades, porque eu sei que não é em todos os lugares que o ambiente é aberto, mas eu posso falar que no sistema cooperativo da Aurora Coop, eu encontrei um espaço aberto, um ambiente aberto para receber as mulheres. Sim, a gente tem um pouco mais de desafio do que os homens, mas o ambiente está aberto. Dentro da Aurora, a prova é que hoje nós temos gerente de qualidade, que é uma mulher, nós temos uma gerente de gestão de pessoas, nós temos uma gerente jurídico, uma gerente de auditoria, uma coordenadora de comunicação social, uma coordenadora de sustentabilidade, nós temos gerente de unidade industrial, mulher, gerente de unidade logística, mulher, gerente de unidade comercial, mulher, diretora administrativa, mulher. Então, o espaço está aberto. Nós precisamos, sim, buscar esse espaço. E, por vezes, dar a cara a tapa. Se permitir querer estar, e não basta querer. Nós precisamos fazer o movimento para chegar, para conseguir chegar lá e mostrar que nós temos condições de fazer. Acho que esse é um grande desafio e uma coisa que eu acho extremamente relevante. A gente não pode ir para uma posição dessa e querer um tratamento diferente. Não. Nós estamos lá nas mesmas condições que os homens estão. Eu tô acostumada a participar de evento em que só tem eu de mulher. E tá tudo bem. Que bom tem você, né? Nós somos em 9 diretores, só tem uma mulher. A gente faz reunião, às vezes, em São Paulo, fazemos reunião em Itajaí, fazemos reunião aqui em Chapecó e a gente se reúne, sai para jantar e faz as atividades laborais e tá tudo certo. Eu tô junto, eu faço parte, eu estou junto, eu converso, discuto de igual para igual e o olhar da mulher é diferente, né? A mulher tem um olhar, enquanto o homem, mais objetividade, mais ação. A mulher, ela tem um olhar um pouco mais 360, ela consegue pensar um pouco mais estrategicamente, ela consegue abraçar muito, vem do nosso instinto de mãe materno, né? De acolher, de acomodar, de conciliar algumas coisas que por vezes não estão. E a mulher tem esse olhar e ela consegue. Mais elástico, né, mano? Sim. Eu espero que esteja, que o vídeo consiga transmitir o brilho no olhar da Mari quando ela fala do quanto é gigante isso, desde a tua largada lá, quando a contabilidade já era algo assim. Eu entendo o seu sentimento, porque quando eu escolhi a minha profissão com 14 anos, eu queria ser internacionalista. Até hoje eu preciso explicar o que é ser internacionalista, mas era algo que assim, ó, me comprou, era grande, era gigante para dizer isso que eu quero para minha vida, e eu vou. E aí ter uma mãe como a sua, que fazia toda uma gestão, sabendo o espaço desse conhecimento, de formar, né, a família, os filhos. A minha casa também, meu pai estudou até 4ª série, o saudoso pai. Tudo que ele não teve em educação, ele queria, e eles proporcionaram a mim e a minha irmã. E esse internacionalismo, que também para ele era algo
A minha filha é formada em relações internacionais, então ele achava o máximo ele poder explicar às pessoas o que que a filha dele, o que ela trabalha, o que ela faz, o que é esse mundo de uma internacionalista. Então, eu acho que começa a fazer sentido lá no embrião da coisa, na base familiar. E aí, quando a gente tem essa alavanca, né, que é o pai, uma mãe que nos catapulta para a gente viver esses sonhos, nos dando a força de, às vezes, para nós, pode ser, poxa, mas eu acho que eu não consigo. Vem uma mãe, um pai e diz, você consegue, vai lá e que vai dar. E é isso que traz esse brilho no olho, que fez da Mari uma mulher muito resiliente. Eu imagino, assim, o começar a hoje participar dessas decisões que não são simples, Envolvem muita gente. por ser toda essa cadeia, né? Então, Mari, te ouvindo aqui, me identifiquei nesses pontos. Minha mãe também, minha mãe pedagoga, então sempre incentivou muita educação, mas tinha um olhar do meu pai muito também assim, as minhas filhas precisam voar. Se esse voar for sair de casa para muito longe, tudo bem. Isso eu falo na década de 90. O que para muitas famílias no interior, isso não. Filha tem que estar mais próximo de casa. Então, não, eles nos permitiram voar. Então, o quanto a família nos faz forte. E aí nós vamos construindo as nossas jornadas. O ambiente masculino que você também vive, também faz muito parte do meu dia a dia. Que também na área diplomática, na sua maioria, são homens. Campo internacional de negócios, também muitos homens. E aí a nossa alegria é ver que as mulheres estão se multiplicando, estão assumindo espaços por entender que não queremos tratamento diferente nem diferenciado, nós chegamos para desenvolver o que nos cabe, o que nos move, e eu acho que felizmente nós estamos vendo também um olhar não mais tão masculinizado para esses espaços, né, de alta decisão ou do negociar. Tá ficando já mais natural a paisagem, eu diria. Esse é um sentimento no meu campo de atuação. E estando agora dialogando mais com o cooperativismo brasileiro, e de forma muito afortunada, sou de uma região que o cooperativismo é muito representativo, então ver que isso tá natural, não é nada forçado, porque tem que cumprir uma meta de que a liderança feminina, a gente precisa melhorar os indicadores. Não, isso é por mérito. São as trajetórias dessas mulheres que começaram lá, né, estagiando e que vão tendo oportunidade de se desenvolver como tem um homem quando entra estagiário. Então, eu acho que estamos já desconstruindo muita coisa, né, Mai? Sim, estamos. Eu acho que as mulheres, elas compreenderam isso. Elas compreenderam. E claro que para nós, mulher, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Se você quer uma carreira profissional diferente, eu não consigo ter tudo. Eu sempre falo que a vida da gente é uma constante troca. Eu abro mão de algo para ter outra coisa. Eu abri mão, por exemplo, a primeira palavra que o meu filho falou não foi mamãe. Ele falou tia, porque ele ficava na creche. Então alguém cuidava dele na creche. Eles chamavam de tia, foi tia que ele falou. Os primeiros passos que ele deu, não fui eu que vi. Foi na creche que ele caminhava, ele ia para casa para dormir. De noite ele não ia caminhar, ia dormir. Mas tá tudo bem. Eu acho que a gente precisa olhar para isso com um olhar dentro daquilo que para nós faz sentido. E eu sempre pensava que eu queria dedicar para o meu filho tempo de qualidade, focada na qualidade e não na quantidade. Então, o pouco que eu podia dedicar para ele, eu dedicava para ele com qualidade. Sim. E hoje tá aí um rapaz com 34 anos, vai fazer esse ano, com uma personalidade muito parecida com a minha. Vou ruim.
Eu gosto, Qualitativo da coisa. eu gosto. Com uma família, tenho certeza que a minha nora vai dizer que ele é o melhor marido, porque ele é um excelente esposo, ele é um excelente filho, em breve vai ser um excelente pai, porque o meu netinho já está a caminho. Coisa boa, parabéns. Então, a gente constrói a nossa jornada, eu gosto muito de planejamento, assim, porque nós precisamos olhar lá na frente e saber para onde eu quero ir. Para nos permitir as escolhas dessa vida. Isso, como eu vou chegar lá, eu vou ter que ir ao longo da minha jornada ajustando, por vezes mais para cá, por vezes, sabe? Mas eu sei que é lá que eu quero chegar. E lá atrás, aquela menina que começou a estagiar no SESEC, que trabalhou como monitora de educação infantil, que depois buscou uma carreira profissional dentro da área de contabilidade na Aurora, ela olhava para frente e pensava exatamente isso. Eu quero me desenvolver, eu quero construir uma carreira, eu quero construir uma família, eu quero ter independência. A minha mãe sempre foi muito dependente do meu pai e eu olhava para isso e isso me incomodava. Porque eu sempre já ouvi falar em mulher meia faca na bota, eu sempre fui meio um pouco assim, sabe? E eu olhava e isso me incomodava. Tudo que tu vai fazer, tu tem que pedir permissão. Tu tem que ver se dá para fazer. Não, a gente precisa, né? E isso foi uma catapulta, como você disse no início, que me ajudou a olhar e pensar, eu quero algo diferente para mim. Maria, posso te chamar de Maria? Tô chamando de Mari já. Todo mundo me chama de Mari. Muito bem. Toda Marinês, toda Marinês, toda Mari, mas já vira Mari, né? Dessa trajetória aí, são 35 anos, né? Fora a parte anterior ali, mas dentro da Aurora Cooking, claro, muitas decisões que vocês tomam nessas reuniões de diretoria impactam a vida de muita gente, né? São decisões de muita responsabilidade. Existe algum episódio na tua trajetória desses 35 anos que tenha te marcado, ou que tenha marcado a própria empresa, né, a própria cooperativa, que você conseguiria destacar pra gente? Sim, tem alguns episódios que aconteceram assim ao longo dessa trajetória que marcam e que tu nunca esquece. Um deles foi a crise de 2008, 2009, que nós tivemos que tomar a decisão de paralisar as atividades de uma unidade. O mundo entrou em crise, né? E na Aurora não foi diferente. E a gente passou por bastante dificuldade financeira. E aí vem muito alguns valores e princípios que eu tenho comigo. Eu nunca posso dizer para as pessoas aquilo que elas querem que eu diga. Eu sempre tenho comigo que eu preciso falar o que precisa ser dito. E isso eu falo para as pessoas do meu time hoje, que tem um gerente de controladoria, um gerente de estratégia corporativa, um gerente de tecnologia, um gerente de operações, um gerente de inovação, um coordenador de inovação que está comigo. E eu sei, vocês não têm que dizer o que eu quero que seja dito. Vocês têm que dizer aquilo que está alinhado com os valores, com os princípios nossos, de vocês e do cooperativismo. Então, por vezes, chegar para o presidente e dizer, olha, uma alternativa que nós temos para reduzir custo, para otimizar, para reduzir a nossa folha de pagamento, é paralisar as atividades de uma unidade que não está nada rentável, que, pelo contrário, está roubando um pouco do resultado da empresa. Ah, mas tem o suíno do produtor, tem os empregados, tem... Gente, nós precisamos agora salvar o que for possível salvar. Salvar o bolo maior, né? Exatamente. Então, esse foi um episódio que me marcou muito, porque nós tivemos que tomar decisões muito difíceis. Na época eu era contadora, eu era gerente de controladoria já, e
assinava a contabilidade da Aurora, e a gente teve que encarar, a gente teve que ir atrás, a gente teve que paralisar as atividades e, felizmente, passaram-se alguns anos, as coisas, a gente conseguiu ajustar o trem de volta para os trilhos e nós reabrimos a unidade com ampliação de volume, voltamos a produção que nós tínhamos tirado de lá e redirecionado, voltamos para a unidade e hoje temos uma unidade que inclusive que exporta para o Japão, que tem habilitação para exportar para os Estados Unidos, que agora está um pouco complicado em função do cenário de tarifas, mas que está habilitada para exportar para os Estados Unidos também, que é a unidade do Jaçaba. É isso que, ouvindo esse 2008 que a Mari fala, foi um colapso global dos mercados, né? E aí entender um colapso global dessa interdependência de mercados internacionais, e imaginar como é que chega lá na ponta do pequeno produtor. Então, eu não tenho noção de como o teu coração batia nesse momento de apresentar à presidência o que precisa ser feito. E por pensar na responsabilidade de toda essa cadeia, inclusive, né, Maria? Então, também. Fala-se muito da dama de ferro, né? Mas tem várias damas nesse mundo, e vamos pensar no cooperativismo, um movimento que começou lá em 1844 na Inglaterra. E o que eu busquei um pouco dessa história, a artesã tecelã que começou a movimentar em Rochdale, a primeira cooperativa do mundo, é a essência que eu vejo aqui. Então, eu acho que o mágico desse cooperativismo, que independente do espaço global que a Mari viesse ou venha atuar, esse coração cooperativista ele vai pulsar da mesma maneira, com a sua identidade, com a sua verdade ao que você se propõe, no que precisa ser feito. E ouvir isso é muito cooperativista, né? Porque não é para agradar o mercado, é um olhar muito da onde vem isso, né? O canal que supre todo um... E o que E deixa isso... E o que precisamos fazer? Para onde nós precisamos? Eu falo muito sobre essa imparcialidade, sabe? A gente precisa ter esse discernimento, e eu costumo brincar com os meus pares na diretoria, que mais do que diretores de uma área específica, como é a nossa denominação, eu estou na área administrativa, tem um diretor de agricultura, tem um de compliance, mas mais do que isso, nós somos diretores da Aurora. Então, nós nunca podemos olhar isoladamente para as nossas áreas. Nós temos que olhar esse contexto maior, que é o sistema Aurora. E quando eu falo sistema Aurora, eu estou falando da Aurora e das suas 14 cooperativas singulares, que tem mais de 87 mil produtores cooperados, que fazem parte desse sistema. E esse sistema que eu tive a honra de coordenar uma missão internacional, levando o sistema central Aurora Coop para os Estados Unidos, e ter o orgulho, a honra de mirar nos olhos dos americanos, em pleno Capitólio, o senhor Neivor apresentava a potência disso tudo, e eles ficarem assim, ó, impactados com aquilo que eles viam, os números, mais do que números, o que é, como vocês fazem isso para ficar cada vez mais fortalecido como cadeia, como... Então, de novo, voltando esse olhar para a internacionalização, eu arriscaria dizer que uma marca geográfica de país hoje, quando trabalhamos o cooperativismo, é algo gigante, que o mundo não tem essa essência. Então, eu acho que, sim, seus cooperativismos no mundo inteiro, enquanto cadeia, tem aí uma aliança internacional do cooperativismo, mas eu acho assim, essa coisa muito genuína, observando a nossa região de Grande Oeste, que é palco, né? Eu acho que assim,
Está nos nossos olhos esse cooperativismo, ele circula por aí a todo tempo, a cadeia supre, a cadeia olha, a cadeia produtiva de serviços está... Se abastece, Isso, se movimenta, as famílias, às vezes sai se não estão mão na massa lá no campo, tem um tio, tem um vizinho, então nós não indo, nós não estamos consumindo, então precisamos dos serviços para que essa cadeia toda, para que essa engrenagem funcione. Isso, Mari. Então, eu tive o grande prazer e satisfação de ver um momento aqui como oestina que sou, nos Estados Unidos, ver senadores, ver equipe técnica de Secretaria da Agricultura daquele estado que é muito pujante em agricultura, olhar para uma Santa Catarina e vamos descamar e olhar para um Grande Oeste, olhar para uma Chapecó, olhar para o Sistema Central Araraquara com toda essa representatividade e fortaleza de trabalho conjunto com as suas filiadas. Então, isso para mim, trago muito forte no meu olho para saber que trabalhar projetos internacionais, eu quero muito mais essa amplitude do que simplesmente compra e venda de produtos. Eu acho que quando tem algo maior, se constrói um canal de relacionamento com o exterior, porque eles nos entendem enquanto propósito. Aí o negócio aí começa a prosperar. Isso. Nós temos muito enquanto região para falar e para ensinar e para mostrar. Nós não precisamos ser passivos quando estamos no exterior. A gente tem que e pode encontrar o nosso espaço de destaque. Mas se a gente não colocar isso, não verbalizar, é um sistema único. O sistema tal qual ele está moldado aqui no oeste de Santa Catarina, central, suas filiadas e seus produtores, ele é um modelo único. Existem outros modelos menores no Paraná, nós temos cooperativa central, mas não na proporção que nós temos aqui no oeste catarinense e que hoje já estamos no Paraná, estamos no Rio Grande do Sul, estamos no Mato Grosso do Sul. Um modelo pujante, um modelo praticante dos princípios do cooperativismo, um modelo que desperta o interesse, sim, de outras nações. É comum o nosso presidente estar apresentando o case da Aurora em outros países. Será que esse é justamente um diferencial de posicionamento de mercado, no mercado que é cada vez mais voraz, cada vez mais difícil, mais apertado, mais concorrido? Será que o cooperativismo talvez se destaque e cresça ainda mais em função desses valores e pilares tão sólidos? Nós temos a convicção de que sim. Tanto que hoje os nossos produtos têm a marca Somos Coop, porque a gente acredita no potencial que o sistema cooperativo tem para ser um diferencial competitivo no mercado. Que ele acaba se refletindo num modelo cultural, num modelo de sociedade. sim, Colaborativa. É diferente de um modelo único, exclusivamente competitivo. Perfeito. É socialmente justo, é ambientalmente correto e é economicamente viável. E essa questão também do que eu venho observando é o praticar mesmo. Então, assim, quando Sistema Central Araraquara faz a intercooperação com uma outra cooperativa central de outras regiões do Brasil, vocês se conectam, vocês têm esse pertencimento. E você fortalece essa rede. É isso, é algo muito de construção do que competição. Isso foi o que aconteceu conosco no modelo que a gente adquiriu uma unidade frigorífica lá em Castro, os Campos Gerais do Paraná, que vieram 3 novas cooperativas fazer parte do Sistema Aurora. Em outubro de 2023, que a gente começou a operar nesse modelo, e eu tive a grata satisfação de estar junto com o time de frente, conduzindo a negociação para trazer
esta intercooperação para dentro da Aurora com essas cooperativas lá do Paraná, que hoje fazem parte do nosso sistema, que é a Frise, a Capal e a Castroanda. Fortes cooperativas da região e que fizemos uma intercooperação com a Aurora e hoje temos uma unidade frigorífica batendo swings lá em Castro. Isso enche a gente de orgulho e de alegria, né? E faz com que a gente deseje cada vez mais vida longa ao cooperativismo. Verdade, vida longa ao cooperativismo. Surpreendente em todas as dimensões, assim. Primeiro que não dá para comparar o cooperativismo com nada. Não. Ele é muito próprio, ele tem a sua dinâmica. Se a gente falar de um cooperativismo em outro lugar do planeta, sim, ele tem os seus pilares, os seus elos, mas tem a sua essência de se fazer. Eu digo enquanto capacidade produtiva dessa engrenagem, das comunidades que ele envolve, acredito muito que tem algo que se replique, que também a gente observe. Mas essa identidade única que a Mari mencionou é o que eu tenho certeza que o que bateu lá no radar dos norte-americanos foi, e a gente está muito felizes de que há um desejo muito forte de vir visitá-los para que possam conhecer isso, interagir com esse meio. Vocês agregam muitas coisas que não está simplesmente no que está dito ser cooperativista. Vocês chegaram num nível de essência que tem algo a mais. Além Tem do tradicional. É isso, mano. É isso. Muito bem. Como é que essa mulher, para a gente voltar um pouquinho, que nós já estamos com o nosso tempo avançado, como é que tanto as mulheres, claro, mas como é que a gente se posiciona nesse cooperativismo? Porque a fala que você faz, Mari, é que as oportunidades são iguais. E, na verdade, precisa a competência para desenvolver o resultado, o que é muito justo, né? E como é que essas mulheres, esses homens, então, se posicionam para crescer no cooperativismo? Eu acho que, acima de tudo, respeitando os princípios e os valores do cooperativismo. Acho que esse é o primeiro ponto que nós precisamos. Respeito aos princípios e aos valores que o cooperativismo tem. E para as mulheres, especificamente, nós precisamos, acho que esse é um grande desafio que nós mulheres temos. Hoje nós estamos em todos os campos de todas as áreas de gestão das cooperativas, mas nós somos muito pouco presentes nos conselhos de administração, nos conselhos fiscais, especialmente o ramo do agro. Tem cooperativa de crédito, tem um pouco mais de representatividade feminina nos conselhos, cooperativa de saúde um pouco, mas as cooperativas do agro ainda não. E aí nós precisamos sim buscar esse espaço junto aos conselhos, desenvolvendo trabalhos, trazendo um pouco do olhar feminino também para dentro desses conselhos, para que nós, junto com os homens, consigamos, com as visões diferentes, com os olhares diferentes, Complementar. que nós temos, que são complementares, essa palavra é perfeita, a visão masculina e feminina, elas não são diferentes, uma melhor e a outra pior, não. Elas se complementam para, de fato, buscar os resultados, e quando eu falo em resultados, eu não me refiro apenas a resultados econômicos e financeiros, mas buscar os resultados que o sistema cooperativo precisa para se manter e para trazer também esse diferencial competitivo que a gente falava antes, que o cooperativismo ele precisa potencializar. Nós precisamos mostrar ao consumidor, mostrar ao mercado o que nos diferencia das outras sociedades. Muito bem. Kaline, e a tua visão a respeito desse sistema? Você que é uma mulher que olha para o sistema de fora para dentro, como é que você percebe isso? Você que participou do Encontro das Mulheres Cooperativistas, né? Sim,
também lembrava desse movimento, que para mim foi maravilhoso poder estar com todas as 1.300 mulheres em Florianópolis durante 2 dias de agenda com temáticas relevantes para esse mundo muito contemporâneo que foi colocado, a interação. Primeiro que a potência daquele evento, 1.300 mulheres trocando, mulheres na gestão, cooperadas, então aquilo tudo junto e misturado, assim, era indescritível, realmente. Potência na sua máxima, mulheres que sabem o que é ser cooperativista, que está na sua rotina, que não é narrativa, que não é bonitinho dizer que é cooperativista, todas nas suas realidades, nos seus lugares de crescimento, de desenvolvimento. Então, Santa Catarina, eu acho que já penso que para a proporção em termos de Brasil, uma grande referência, né, para esse cooperativismo. Então, para pensar temáticas de liderança feminina, também já está um passinho à frente, né? E um evento desse só confirma o que já é feito há 20 anos, porque era o 20º encontro. Então, há 20 anos essas mulheres se encontram. Eu lembro que foi pedido para as pessoas se apresentarem e tinham mulheres lá cooperadas que estão há 20 anos participando desse encontro. Então, eu imagino o que já tem de jornada, de experiência acumulada, de constatação do quanto isso já se melhora a cada ano. Então, por si, Santa Catarina já desponta. Já está à frente. Já estamos à frente. São mulheres que sabem onde querem chegar, mas mais do que isso, sabem onde estão e para o que estão. E é forte assim, é isso que eu senti estando naqueles 2 dias, observando elas, conversando com elas. E uma Santa Catarina que é cada vez para além. E essa voz feminina, ela vai estar cada vez com sua representatividade e por ser muito genuína, né? Não tem aquela coisa de bandeira de feminismo, não. É a essência, é o construir, é colaborar e agregar esses valores. Então, acredito muito que só vai melhorar, só vai crescer. Eu estava vendo também hoje, quando a Mari diz a mulher no ramo do agropecuário, também participar dos conselhos, né? A gente vê que tem uma tendência no Brasil mais configurar o que hoje Estados Unidos e outros, Europa também, mais o ramo do crédito e da saúde. As mulheres estão mais representadas, né, e fazendo parte nos conselhos administrativos e fiscais, mas que o Brasil está já nessa caminhada, está em movimento. Isso está em vias, Está andando, e eu acho que as mulheres precisam sim desafiar a estar presente. Isso exige um pouco de dedicação diferente, exige ou abrir mão de algumas coisas, por vezes, ou dar a cara à sapa, conseguir ter argumento, ter conhecimento, ter preparo, que com certeza o momento vai chegar. É isso, é forte assim. Que bacana. Orgulhosa de ter vocês aqui, meninas, que são meninas também, né? E meninas, né, Yuri? Então, meninas, orgulhosas de tudo que a gente trouxe aqui, porque com certeza a gente trouxe muita informação importante do cooperativismo, da sua trajetória, Mari, feminina, que é de encher os olhos, né? O seu cargo executivo é mais que o cargo, é a trajetória que você construiu e tudo isso vai te fazendo mais forte, né? Vai também servindo de referência para outra mulher, inspirando, né? E eu acho que isso é um caminho que se abre, né? Estar à frente também é isso, né? É assumir o seu próprio papel. Porque se a gente não assume o nosso papel, não tem como inspirar os outros, né? Então, assim, muito grata por estar aqui nesse bate-papo hoje. Queria convidá-las para deixar suas mensagens finais,
né? Que o nosso tempo já está adiantado e dizer que estou muito feliz por estar aqui ouvindo e aprendendo com vocês todo esse conhecimento, toda essa bagagem que vocês trazem. Eu quero agradecer esse bate-papo que a gente teve aqui, foi muito bom. E quero deixar como mensagem para que as mulheres acreditem no seu potencial. Acreditem no seu potencial, se preparem, estejam preparadas e assumam o protagonismo também dentro do cooperativismo. Eu complementaria dizendo, quem diz que isso foi sorte, né, Mari? Eu acho que pro cooperativismo isso jamais, numa era tão volátil, tão enlatada e você encontrar essências tão verdadeiras, né, nos seus propósitos, nunca será sorte, a competência, a resiliência de sempre acordar para fazer esse cooperativismo melhor do que ontem. Então, essas histórias aí que vocês se entrelaçam enquanto colaboração, enquanto propósito, eu acredito que ensina para o mundo. E eu sou muito afortunada de tê-los como grandes parceiros, ter a oportunidade de aprender contigo, Mari, que era a construção. A competência, ela não se compra na esquina, é o fazendo, corrigindo, se desafiando, que a gente vai sempre ir para um outro nível. Então, obrigada, que honra tê-la conosco e te desejar que você ouse voos, que o seu coração deseje, almeje. Eu tenho certeza que vai ser sempre uma jornada muito linda, porque nasceu com um propósito, né? E aí não tem erro, só vai. A gente está sempre aprendendo, né, Kaline? Todos os dias a gente aprende. Todo o lugar que a gente vai, que a gente se dispõe, a gente está aprendendo alguma coisa. A vida da gente é um constante aprendizado. As verdades de ontem, hoje podem não ser mais, amanhã com certeza não serão mais verdades. E nós temos que nos preparar para estar participando amanhã também, quando as coisas mudarem. É isso, estarmos vivos e abertos. Parabéns, Mari. Obrigada, lindos. Muito bem, obrigada pela presença, minhas. Nós, então, vamos encerrar esse CactusCast de hoje. Muito feliz com esse conteúdo. Siga-nos, então, lá no Instagram, no @educactus e também aqui no YouTube. E até o nosso próximo episódio.